Depois de ter visto os conceitos iniciais sobre espaços e subespaços vetoriais, ou seja, as definições, os axiomas, os principais conceitos, chegou a hora da gente ver alguns pequenos exemplos e um ou dois exercícios no máximo para que a gente possa concretizar esses conceitos. Bom, então nós vamos começar aqui analisando o seguinte. Dado uma matriz 3 por 3 de elementos reais, lembrando que uma matriz é uma representação tabular para elementos. Nessa representação tabular nós temos linhas e colunas. Então uma matriz 3 por 3 é uma matriz que terá 3 linhas e 3 colunas, onde nós vamos colocar, onde se coloca elementos. E no nosso exemplo aqui, esses elementos são números reais. Aqui está formalizado o índice, o indexamento dos elementos dessa matriz da seguinte forma. O i, que é a linha onde o elemento está colocado, pode variar de 1 a 3. E a j, que é a coluna onde um elemento pode ser colocado, também varia de 1 a 3. A pergunta é, dado uma matriz 3 por 3, formada uma matriz A, onde os elementos são representados por Azinho e J, pertencente aos reais, essa matriz é um espaço vetorial? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o conjunto sozinho, que é o conjunto de todas as matrizes 3 por 3 de números reais, em si não pode, não é suficiente para a gente definir ou não um espaço vetorial. Tudo depende de como nós definimos as operações de adição e multiplicação. Porque se essas operações forem definidas de acordo com os axiomas que nós vimos para espaços vetoriais, então o conjunto das matrizes 3 por 3 com essas operações será um espaço vetorial. Se as operações não respeitarem os axiomas, o conjunto de todas as matrizes 3 por 3 com essas operações não será um espaço vetorial. Então, nós vamos definir essas duas operações da seguinte maneira. Dadas duas matrizes A e B, onde os elementos de A são os elementos Azinho e J, ou seja, linha I, coluna J. E os elementos de B são Bzinho e J, linha I, coluna J. Nós vamos definir A mais B como sendo o elemento IJ da matriz A mais o elemento IJ da matriz B. Azinho e J mais Bzinho e J. E o produto, a multiplicação de um escalar por uma matriz A vai ser definida como o escalar, que no nosso caso aqui está representado pela letra alfa, vezes o elemento IJ da matriz. Se a gente reparar aqui, através do exemplo, vai ficar bem claro que essas duas operações elas respeitam as propriedades importantes de espaços vetoriais, vão respeitar os axiomas. Então, dado uma matriz aqui A, 1, menos 2, 1 na primeira linha, 2, 3, 2 na segunda linha, menos 4, 2, 1 na terceira linha, e a matriz B, 2, 3, 7, 1, 0, 6, 5, menos 1 e 4, a soma de A com B, ou seja, A mais B, é o resultado da soma de posição a posição, que é o que está definido acima. O elemento IJ de A mais o elemento IJ de B. Então, dessa forma, a primeira posição da nossa matriz, cujo resultado é o resultado da soma, da operação de adição, é 1 mais 2. Por quê? O 1 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz A. O 2 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz B. Então, 1 mais 2 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz A mais B. E assim por diante. O elemento de linha 1, coluna 2, vai ser formado com o elemento de linha 1, coluna 2 de A, que é o menos 2, mais o elemento de linha 1, coluna 2 de B, que é o 3. Então, menos 2 mais 3, e assim por diante. Então, a matriz resultante é 3, 1, 8 na primeira linha, 3, 3, 8 na segunda linha, 1, 1, 5 na terceira linha.
Então aqui a gente está definindo a soma como sendo uma soma componente a componente, posição IJ para cada posição IJ. E a multiplicação por um escalar, eu coloquei aqui com um exemplo com alfa valendo 3. Então o escalar 3 multiplicado pela matriz A vai respeitar a forma como essa operação foi definida, onde nós multiplicamos o escalar por cada um dos elementos da matriz, ou seja, por todos os elementos da matriz. Então, alfa valendo 3 vezes A é igual a 3 vezes cada um dos elementos de A. Então, na linha 1, coluna 1, nós temos 3 vezes 1, 3. Na linha 1, coluna 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Na linha 1, coluna 3, nós temos 3 vezes o 3, igual a 3. E assim por diante até formar a matriz toda. Não é difícil perceber que essas operações, tal qual elas foram definidas, respeitam os axiomas definidos para espaços vetoriais, portanto, o conjunto de todas as matrizes 3 por 3, com essas duas operações, essa operação de adição e a multiplicação por um escalar, do jeito que elas foram definidas, forma um espaço vetorial. Se nós formos verificar, todos os axiomas serão correspondidos aqui, todos os axiomas serão verificados. Agora vamos tentar entender quem seria a matriz nula, no caso o vetor nulo, o elemento nulo do nosso espaço vetorial, para o exemplo onde o espaço vetorial é o conjunto de todas as matrizes 3 por 3 de elementos reais, com as operações de adição e de multiplicação por um escalar que foram definidas antes. Bom, cada elemento da matriz A é um elemento Azinho, IJ, linha I, coluna J. Se a gente lembrar que a operação de adição foi definida como posição por posição, não é muito difícil a gente chegar à conclusão de que o elemento neutro da operação de adição vai ser a matriz toda com zeros. Matriz 3 por 3, obviamente 9 elementos, e os 9 elementos iguais a zero. Por quê? Porque o elemento neutro é aquele que, quando operado, não altera o resultado original. Então, se nós temos uma matriz toda de zeros, na hora de fazer a soma de uma matriz qualquer, com essa matriz que nós estamos representando aqui com um zero grandão, vai ser igual, o resultado vai ser igual à matriz A original, independente de quem ela é, de quais são seus elementos. Somar com zero não altera o resultado. É aqui uma mera consequência do zero ser o elemento neutro da operação de adição no corpo dos reais. Vamos nos lembrar que o espaço vetorial é sempre construído sobre um corpo, Então, se a propriedade é válida para o corpo dos reais, essa mesma propriedade aqui vai ser útil para o espaço vetorial. Então, a matriz que eu quero que seja o elemento neutro da operação adição de matrizes, eu quero uma matriz toda formada pelos elementos neutros da operação de adição no corpo dos reais, que é o zero. Em seguida, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: qual é a matriz inversa aditiva? Em outras palavras, qual é a matriz que, quando somada com a matriz original, produz o elemento neutro da operação de adição de matrizes, que no nosso caso é o zero grandão. Não é difícil a gente perceber que essa matriz é formada pelo inverso aditivo de cada um dos elementos A e J. Então, a matriz menos A, que é a nossa matriz inversa aditiva, que nós estamos tentando definir quem é igual a menos Azinho e J, onde nós vamos trocar cada elemento da matriz pelo seu inverso aditivo. Dessa forma, na hora de fazer A mais menos A, nós vamos obter uma matriz toda de zeros, que aqui está sendo representada com um zero grandão. Então, para o nosso exemplo da matriz A anterior, do exemplo anterior, a matriz menos A fica na primeira linha menos 1, 2, menos 1, na segunda linha menos 2, menos 3, menos 2, e na terceira linha 4, menos 2, menos 1. Cada elemento da matriz menos A
é o inverso aditivo da posição correspondente IJ da matriz A. Um outro exemplo aqui bastante interessante de espaços vetoriais é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Nós estamos representando aqui esse espaço vetorial pelo símbolo P2, entre parênteses x e r de reais. O x porque vai ser a variável que vai formar a variável independente do polinômio. Tá? E r dos reais é porque os três coeficientes do nosso polinômio do segundo grau, A1, A2 e A3, são valores pertencentes aos reais. Então vamos imaginar aqui dois vetores desse nosso espaço vetorial, U e V. O vetor U formado pelas componentes U1, U2 e U3, e o componente V, o vetor V, formado pelas componentes V1, V2 e V3. Bom, quem são esses valores que formam o vetor, né? Que formam os dois vetores? O 1, o 2 e o 3 são os coeficientes que vão multiplicar 1, x e x ao quadrado, respectivamente, para poder formar um polinômio do segundo grau, ou melhor, um polinômio de grau menor ou igual a 2, porque se nós tivermos o A3 igual a 0, nós temos um polinômio do primeiro grau. Se nós tivermos A2 e A3 iguais a 0, nós temos uma função constante, que seria igual ao A1. Por isso aqui está sendo dito que nós temos todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Se nós quiséssemos falar de todos os polinômios de grau estritamente igual a 2, nós teríamos que especificar que o A3 não pode ser 0, porque o termo x ao quadrado no polinômio tem que existir e ser diferente de 0. Então, temos aqui dois vetores, U e V, com os coeficientes de dois polinômios. Como pode ser definida a adição de dois vetores desse espaço vetorial, de forma que nós obtenhamos um resultado coerente com os axiomas de espaço vetorial? Aqui, da uma forma similar com o que foi feito com as matrizes, nós vamos fazer a soma componente a componente. Então, U mais V vai ser igual a U1 mais V1, U2 mais V2 e a terceira componente, U3 mais V3. Escrevendo na forma de polinômio, fica um primeiro termo, U1 mais V1, mais o segundo termo, U2 mais V2 multiplicado por x, mais U3 mais V3 multiplicado por x ao quadrado. Como U1 e V1 são números reais, eu sei que a soma deles também vai ser um número real, que eu estou chamando aqui de W1. O 2 mais V2 são reais, a soma de dois reais é um número real, W2. O 3 mais V3 são reais, o 3 mais V3, que eu estou chamando aqui de W3, também é um número real. Então, o polinômio resultante, W1 mais W2x mais W3x ao quadrado, é um polinômio. Então, a nossa operação de adição aqui, ela respeita a propriedade do fechamento. Eu somei dois polinômios e obtive um polinômio, propriedade do fechamento. Agora, nós vamos ver como fica para a multiplicação de um escalar por um vetor. Como a gente pode definir essa operação de multiplicação por um escalar de modo que nós vamos respeitar a propriedade do fechamento. Ou, em outras palavras, essa operação seja uma operação interna dentro da nossa estrutura algébrica. Então, alfa vezes u, onde alfa é um escalar, vai ser definida como a propriedade distributiva que vai ser aplicada. Eu vou multiplicar, da mesma forma que foi feita com a multiplicação de um escalar por uma matriz. Eu vou multiplicar cada elemento do vetor, ou seja, cada coeficiente do polinômio, pelo valor de alfa. Então, alfa vezes u vai ser igual a alfa u1, primeira componente, alfa u2, a segunda componente, e alfa u3, a terceira componente. Escrevendo agora na forma de polinômio, alfa u1 mais alfa u2 vezes x mais alfa u3 x ao quadrado. Então, nós podemos constatar aqui que essa operação de multiplicação por um escalar respeita a propriedade do fechamento.
Porque nós multiplicamos um escalar alfa qualquer por um polinômio qualquer, cujos coeficientes estão representados pelo vetor u, e o resultado foi um polinômio de grau menor ou igual a 2. Logo, a propriedade do fechamento perfeitamente respeitada. Entrando agora no terreno do conjunto gerador de um espaço vetorial, vamos chamar de U o vetor 1, 0, 0, o vetor V de 0, x, 0 e o vetor W de 0, 0, x ao quadrado. A gente pode observar que esses três vetores, ou o conjunto formado por esses três vetores, é o conjunto gerador de P2. Quem é P2? O conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Ou, se definirmos a operação de adição e de multiplicação por um escalar, P2 pode ser o nosso espaço vetorial formado por todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. A gente observa facilmente que esses três vetores formam um conjunto que gera todo P2. Por quê? Cada polinômiozinho P, se eu produzir uma combinação linear desses três vetores, α1 vezes U, mais α2 vezes V, mais α3 vezes W, a gente vai perceber que esse resultado pertence a P2. Por quê? α1 vezes U vai ser o próprio α1. α2 vezes Z, vezes V, vai ser α2 vezes X. E α3 vezes X ao quadrado é α3 vezes W. Então, o nosso polinômio final vai ficar α1 mais α2x mais α3x ao quadrado. E se α1, α2 e α3 são números reais, esse polinômiozinho P, que eu acabei de achar, é pertencente a P2. Ele tem grau menor ou igual a 2. E a gente repara que qualquer polinômio de coeficientes reais de grau menor ou igual a 2 que eu queira gerar, basta escolher os valores de α1, α2 e α3 para fazer a combinação linear de uma maneira conveniente, de modo que eu obtenha o polinômio que eu quero. Então, deixo aqui no ar uma pergunta. Se eu quiser produzir o polinômio menos 7 mais 2x ao quadrado menos 2x, quais são os valores de α1, α2 e α3 que eu tenho que ter para obter esse polinômio? Fica no ar a pergunta. Voltando agora ao tópico matrizes, ou melhor dizendo, ao exemplo onde o nosso espaço vetorial é formado pelo conjunto de todas as matrizes 3×3, e a fim de podermos resolver um exercício que vem em seguida, como é que a gente pode definir a condição para que duas matrizes A e B sejam iguais, considerando que a operação de soma, a operação de adição e a multiplicação por um escalar são as que nós definimos anteriormente? Qual a condição necessária para que duas matrizes A e B sejam iguais? Lembrando que a matriz A vai ser representada por uma linha de elementos A11, A12, A13, uma segunda linha de elementos A21, A22 e A23, e uma terceira linha de elementos A31, A32 e A33. E da mesma forma a matriz B, onde os subíndices de Bzinho representam a linha e a coluna. Qual a condição entre os elementos A e J e B e J para que a matriz A seja igual à matriz B? Vai ser fácil a gente perceber que se eu somar A com o inverso de B, o inverso aditivo de B, vamos tomar cuidado com essa palavra inverso quando a gente fala de matrizes, porque existe a chamada matriz inversa, que a gente vai ver mais para frente. Bom, então quando eu estou falando inverso aqui, eu estou me referindo ao inverso aditivo, ou seja, aquela matriz que somada com a outra eu obtenho zero, que é o elemento neutro da soma. Então eu quero que a matriz A seja igual à matriz B. Então cada elemento Azinho e J mais cada elemento menos Bzinho e J tem que ser igual a zero.
né? É fácil perceber isso. Por quê? Porque se eu tenho a soma de duas coisas iguais a zero, eu tenho a igualdade da primeira com o inverso aditivo da segunda. Então, o Azinho IJ vai ser igual ao Bzinho IJ, para valores de I e J variando de 1 até 3. Então, o exemplo que vem a seguir é um exemplo de um vetor, de dois vetores do R2, que nós podemos até considerar como uma matriz de uma linha e duas colunas, né? Um caso um pouquinho diferente do anterior. Nós não estamos mais falando de matrizes 3x3. Estamos falando de matrizes de uma linha e duas colunas, ou de uma coluna e duas linhas, tanto faz. Aqui eu estou representando como vetores. U igual a x e 2x, V igual a 4 menos y, y menos 1. O que eu preciso fazer para que U seja igual a V? Igualar componente a componente, conforme nós vimos na definição aqui em cima. Então, cada componente de U tem que ser igual à sua componente correspondente de V. Dessa forma, nós temos x, que é a primeira componente de U, igual a 4 menos y, que é a primeira componente de V. E nós temos 2x, que é a segunda componente de U, igual a y menos 1, que é a segunda componente de V. Dessa forma, nós montamos um sistema linear, onde nós temos duas equações e duas incógnitas. Esse sistema tem solução, e a solução é única, também é um assunto que a gente vai ver mais para frente. E resolvendo esse sistema, nós vamos saber quais são os valores de x e de y para que os nossos dois vetores U e V sejam iguais. Então, seguindo aqui, nós temos x mais y igual a 4, né? Passa o menos y para a esquerda, ficando positivo, fica x mais y igual a 4. E 2x menos y igual a menos 1. A gente passa o y para a esquerda, fica menos y. E aí fica fácil resolver esse sistema, onde a gente tira x igual a 1 e y igual a 3. De fato, se x igual a 1 e y igual a 3, o vetor resultante é... O vetor U é x e 2x. Então, o vetor U vai ser 1 e a segunda componente 2x. 2 vezes 1, 2. Então, é o vetor 1, 2. O vetor V é 4 menos y na primeira componente. Então, 4 menos y, que vale 3. 4 menos 3, 1. E y menos 3 na segunda componente. 3 menos 1, 2. Então, o vetor que foi obtido, que é o vetor 1, 2, é o vetor V, é igual ao vetor que foi obtido antes, que é o vetor U. 1, 2. Portanto, para os valores de x igual a 1 e y igual a 3, nós temos os vetores U e V iguais. Qualquer outro par de valores para x e para y vai produzir vetores U e V diferentes. Por quê? Porque suas componentes não serão iguais. Então, para que dois vetores sejam iguais, as suas componentes têm que ser iguais na posição. Ou seja, a primeira componente de um tem que ser igual à segunda componente do outro. A primeira componente de um igual à primeira componente do outro. A segunda componente de um igual à segunda componente do outro. A terceira componente de um igual à terceira componente do outro. E assim por diante, até que a enésima componente de um seja igual à enésima componente do outro. Tá? Esse é um conceito que pode ser generalizado para matrizes de m linhas e n colunas, polinômios de grau menor ou igual a n, por exemplo. Nós vimos anteriormente um exemplo onde os polinômios eram de grau menor ou igual a 2, mas esse conceito também se aplica a polinômios de grau menor ou igual a um determinado valor, e assim por diante. Não deixem de ler os comentários na descrição do nosso vídeo, porque lá você vai encontrar mais exemplos, resposta para perguntas que foram feitas aqui e mais exercícios que ficam e que nós gostaríamos de receber as dúvidas por e-mail para responder e assim por diante. Então, um abraço e até a próxima.